E, pô, você agora você tá na Uber, fica o quê? Lá, um ano? Fiquei um ano. Um ano. E aí? E aí o que aconteceu? Eu saí do Uber. Vamos lá, eu acho que a história de empreendedorismo começa. De novo, nunca pensei em ser empreendedor na vida. Né? 2018 agora? 2017. Eu era Head BizDev Corp Dev. O meu mandato era aumentar a receita, diminuir custo, diminuir despesa, desde que não mexa no marketplace de riders e drivers. Né? Ou seja, eu não mexia na operação em si, mas eu podia criar qualquer coisa em cima, embaixo, em volta, que de algum jeito melhorasse o nosso PNL. E aí, na época não existia Pix e a gente pagava todos os motoristas do Uber via TED. E a gente tinha um deal com um banco que não convém mencionar, que o banco cobrava R$ 2,50 por cada TED. Porra, com um termo escroto desse até vale a pena mencionar, hein? Cara, você me dá uma água, Ale. Claro, peguei. Aí, Mas era automatizado, pelo menos? Ou era, tipo, todo dia tinha alguém lá no financeiro que subia um arquivo? subia KNAB. Não, subia KNAB. Era pagamento toda segunda-feira. Cara, você imagina, a gente tava explodindo o Uber de tamanho no Brasil. Pagamento toda segunda-feira, alguns milhares de motoristas sendo pagos, R$ 2,50 cada transação. Aí, pô, surgiu a ideia de, poxa, vamos construir uma wallet para os nossos motoristas e pagar os motoristas dentro da wallet. A gente dá um instrumento de pagamento, um cartão e etc. E a gente dá um app para que o motorista possa ele mesmo fazer a transferência. E a gente elimina esse custo e, além disso, cria possibilidade de receita. Acabou que no Brasil, naquela época, e a gente está falando como se fosse há muito tempo atrás, mas há 9, 10 anos atrás, no Brasil o mercado de fintech era praticamente o mercado de payment. A gente só fala de acquire, sub-acquire naquele momento. Não tinha, cara, não tinha banking, não tinha absolutamente nada de fintech de banking no Brasil. O que tinha eram fintechs Stone, PagSeguro. que é tudo acquire, sub-acquire, É. não tem nada de banking. E a gente tinha algumas fintechs no Brasil que fazia emissão de plástico pré-pago e colocava plástico pré-pago, colocava cartão Cartão da pré-pago CIA, assim, né? e colocava cartão pré-pago na banca de revista, né? Para você poder, enfim, pegar o cartão, carregar e fazer o que você quisesse. Que é o que a gente chama de modelo de program management. Pô, né? mas também tinha a galera que fazia os cartões de companhia aérea. Mas aí era um co-branded em cima de grandes bancos, Ah, né? entendi. Então, por exemplo, pô, a Latam ia lá e fazia um cartão co-branded com o Itaú. Quem era efetivamente a fintech, nesse caso, digamos assim, era o Itaú. A Latam entrava de carona num cartão plástico emitido pelo Itaú, colocava benefícios específicos da Latam, mas não era exatamente a Latam fazendo um business de fintech, entendeu? E aí, de novo, não existia fintech de banking. A gente precisava, para fazer uma wallet desse tipo, a gente precisava de um business de banking as a service. A gente precisava de um BaaS, que não existia. A gente precisava de APIs abertas. Já tinha uma iniciativa dessa internacionalmente com a Uber, assim e tal? No mundo, não. Essa foi a nossa primeira ideia. Foi, inclusive, um deal que modéstia à parte, trouxe bastante holofote para o time de BizDev do Uber, né? Do Uber Brasil, né? Porque, porra, era um deal estruturado, era a primeira vez que tinha um deal que, porra, você podia fazer a gente já estava fazendo uma wallet, você ia ter um cartão, você ia estar entregando qualidade de vida, né, no final do dia pro motorista, porque a gente não para pensar, mas muitas vezes o motorista nem conta tinha, ele recebia o dinheiro dele na conta da sogra, da mãe, da esposa, porque a conta dele estava negativada, entendeu? Então nem conta ele tinha. Então, beleza, a gente começou a ir atrás. Na época já existia instituição de pagamento e a gente não queria ser uma instituição de pagamento no Brasil, porque estava justamente naquela guerra ali com os taxistas e etc. Então trazer mais um tema regulatório para a mesa era problemático. E aí a gente foi atrás de Banking as a Service, não existia Banking as a Service no Brasil. A gente foi atrás dos bancões para ver se a gente conseguia abrir APIs deles. Puta, não conseguimos, né? E aí, com o crachá do Uber, eu fui visitar uma operação de BaaS, que para mim é a operação pioneira, efetivamente, no mundo, que é a operação da Fidor, ou da Fidor, na Alemanha.
Eles tinham acabado de ser vendidos pro ING. Então os caras estavam, porra, super abertos a contar como é que a operação de base deles eram. E eu sempre dou bastante mérito para eles, porque, porra, se a DOC existe é porque os caras me ensinaram bastante sobre o que era base, né? Eu me lembro que eu voltei no avião de Frankfurt pro Brasil fazendo pitch de, porra, vou construir um base no Brasil, né? Eu saí do Uber, fiquei 9 meses com o Não Compete, também porque naquela época tava uma guerra entre Uber e 99, né? E aí nesses 9 meses, porra, foi ótimo porque a minha ideia foi tentar captar, né? Pra construir um business de base no Brasil, Ale. E falhou. Miseravelmente. Cara, eu apresentei para os Usual Suspects, né, daquela época. A gente tá falando de 16, 17, né, não vamos... Pô, o Usual Suspects quem, tá ligado? Tinha, sei lá, Mona X, a Kazek mais um, tá ligado? Exatamente. Então porra, você já sabe pra que... Monopólio do VC quase, cara. Era né, muito porra, bizarro. 2016, 17 tinha 3. Era isso, cara. Astela já tava também. Eu me lembro que eu apresentei pra Astela. E tinha mais alguém. Enfim. Cara... Lembra que esses VCs, eles já me conheciam da época que eu era engravatado, não era todo tatuado, né? Eu ainda não tinha esse look marromeno startupeiro. Andava de sapatinho Ferragamo. Mas você usava camiseta da Insider? Foi isso que faltou, cara. Porra, até hoje, né? Eu uso camisa com... Inicial. Porra... Usava sapatinho Ferragamo na época de banking. Então os caras não te viu como a lata do startupeiro. E aí, cara, na verdade o feedback foi muito esse mesmo, tá? Foi, porra... Do you have the real thing? Entendeu? Você só viu uma ideia legal, né? Porra, nunca tinha construído nada na minha vida, não tinha histórico nenhum. Não tava programando fazer... Não tava programando porra nenhuma, entendeu? Não sabia nem o que era cloud Tinha direito. co-founder já? Não. Sozinho. Não sabia, cara, eu não tinha o playbook. O playbook que vocês usam bem pra cacete Não de tinha nada. ter founder e o cacete, cara, não tinha porra nenhuma. Tinha nada, tinha um pitch. Mas você tava programando o bagulho sozinho já? Não tava nem Tá. programando, não tinha nada, Só cara. tinha a ideia. Não, só tinha a ideia e... pior ainda, pra você ter noção que o tanto que eu não tinha o playbook, a minha pedida era 30 milhões de reais. 2016, 17, cara, eu não sabia o que era pre-seed, seed, e o cacete, não sabia. De novo, não tinha o playbook. E aí, pô, eu me lembro que eu apresentei para os fundos e, cara, não. Né? Ainda mais porque 2016 e 2017 também não foram anos muito Não, bons. mas pelo que você tá me contando aqui, eu tô do lado dos fundos nessa história aqui, viu? Não tava com a cara muito boa, não. Eu sei. Maluco banker, tem ninguém que programa aqui na parada, chega pedindo 30 Cara, milhões, tá ligado? assim, não tinha. E eu confesso pra você, porra, não era... Concordo, entendeu? Foda. Né? Pois é, concordo 100%. E aí, o que você fez? Fui falar com uma pessoa muito importante na minha vida profissional do BTG, e aí essa pessoa me disse, cara, por que você não apresenta? O nome dele é Dá uma moral Nazari. pro cara, fala o nome dele. O nome dele é Nazari, Fábio Nazari, do BTG. E o NASA chegou para mim e falou, por que você não apresenta? Você cobria tecnologia, né? Por que você não apresenta essa ideia para as empresas de tecnologia que você cobria? Para você poder tentar, porra, você está precisando de uma boa grana, né? Para você poder tentar incubar essa ideia dentro de uma delas. Todo mundo, cara, TOTOS, Lynx, naquela época, Stone, todo mundo com bolso fundo, né? 30 milhões não ia fazer muita diferença para eles. E aí eu fui, apresentei para todo mundo, cara. E no BTG acaba que eu tinha um relacionamento sênior com muita gente dessas empresas. O cara né? te dava bem mais moral do que o Vicente dava, Muito né? mais, mas muito mais moral. Muito mais moral. Porra, apresentei para TOTOS, Tivit, Lynx, Stefanini. Cara, apresentei para Evertec, pra galera que era a minha cobertura efetivamente, entendeu? Todos eles falaram não, também. Aí, porra, fudeu, né? Aí o que aconteceu? Um amigo meu, que na época ele
ele já estava na Conductor, trabalhando, estava construindo um business na Conductor que chamava Merci. O nome dele é Pedro Milanês, que é fundador da Aro, inclusive. Acabou de fundar há pouco tempo, acho que 1 ano atrás, fundou a Aro. O Pedro, ele criou um relacionamento com a galera da Conductor, com o Antônio em particular, e me chamou para poder ter uma conversa para poder apresentar o business de BaaS. E fazia muito sentido, né? Pô, olhando para trás, cara, a gente, uma das frentes do business de Banking as a Service é justamente cartão, né? E a Conductor é uma das maiores processadoras de cartões do mundo, né? Então, pô, fazia muito sentido incubar dentro da Conductor o negócio. Além disso, quando eu estava no BTG, um dos meus últimos deals, que acabou não saindo, era um sell side. O que é um sell side? É tentar vender uma empresa, né? Era um sell side de um business de cybersecurity aqui no Brasil, e o Riverwood era um dos principais compradores. E o Riverwood é um dos principais não, né? É o dono efetivamente da Conductor, comprou a Conductor da família que depois, enfim, fundou a Pismo, né? Isso antes do... Foi em 2014. Antes da DOC, isso. Não, antes da DOC. A DOC não existia. Então, Riverwood já era a dona de tudo. O Riverwood comprou a Conductor da família Josuá e do TMG, que é um outro fundo, em 2014. E desde então, de 2014, ele é o majority investor, ele é um investidor majoritário da Conductor. Sim. E aí, enfim, veio crescendo a Conductor até então, e aí eu apareci na história da Conductor em 2017, fruto de um convite do Pedro. Conheci o Antônio, a galera do Riverwood já me conhecia. E aí, enfim, juntou a fome com a vontade de comer. Porque, cara, eles tinham um CNPJ que só estava aberto por conta de um processo de trabalho, aquelas coisas bizarras de Brasil. Um CNPJ que você tinha que manter aberto porque tinha um processo trabalhista pendurado no CNPJ. Um CNPJ antigo, de um business de call center antigo que eles tinham. Da época da família Zuzá ainda. Aproveitei aquele CNPJ para poder criar o que viria a ser a DOC. Você começou do negativo ali, né? Já comecei pendurado. Já comecei com um processo pendurado. Que, porra, depois, 3, 4 meses depois que a gente começou o negócio, e aí já foi resolvido. E aí o pessoal do Riverwood prometeu pra gente que, poxa, a gente teria um investimento que no final do dia acabou sendo mais ou menos os 30 milhões de reais. A gente teria um investimento para poder fazer o funding, né, fazer o financiamento da operação que viria a ser construída de Banking as a Service. Foi quando o Riverwood trouxe a Visa para poder fazer um investimento na Conductor, que colocou mais ou menos exatamente isso. E aí, enfim, com essa grana, a gente começou o negócio de Banking as a Service, que viria a ser a DOC. E a Conductor, nesse momento, era negócio de emitir cartão, não era? Pré-pagos, não? Também, a Conductor é uma processadora de cartão, seja cartão bandeirado, Visa, Mastercard e Elo, sejam cartões não bandeirados, que a gente chama de private label, que são os cartões da C&A, Renner e etc. Né? Ela é uma processadora de cartões. Eu não sei o quanto que você quer entrar nas tecnicidades aqui, mas o mercado de cartões é bastante interessante, porque do lado do emissor, o emissor geralmente precisa de uma processadora. Né, para poder mas não precisa de verdade, né? Mas não precisa. Esse é o grande ponto. Eu posso tentar explicar aqui pra galera, mas tipo assim, essa cadeia dos pagamentos é assim, você tem o emissor, que é o cara que é quem emite o cartão de crédito mesmo, sei lá, tipo o Nubank e tal, e aí você tem o adquirente, que é quem recebe, né, o pagamento dos merchants, né, dos vendedores, da maquininha, e aí no meio do caminho você tem a Visa, né, que é a Master, que é a bandeira, que é quem conecta tudo. Aí tem o processador, que ele é um cara que entra no meio dessa jogada, que ele é o cara que ele integra na Mastercard, na Visa, basicamente, assim, então ele meio que pega aquele manual de 900 páginas, sei lá, de um monte de coisa diferente, que é um negócio que nenhuma empresa quer se dar esse trabalho e vai e fica fazendo esse monte de integração pro emissor, que é o cara que emite o cartão e tal. Que era isso que Exatamente, que é isso que é a Conductor. E do lado do adquirente, o business de processamento, que é exatamente a mesma integração, os mesmos 900 páginas de manual, o business de processamento é tão intrínseco ao negócio que a adquirente acaba trazendo para dentro de casa. Isso. Enfim, podemos fazer N discussões aqui do porquê que o Nubank tem uma processadora dentro de casa, né? Então, o Nubank é um emissor e tem uma processadora dentro de casa. O adquirente acha que o business de processamento de mensageria é tão intrínseco ao negócio que leva para dentro de casa.
O Brax tem também o próprio. Eles começaram com uma processadora externa e fizeram a própria processadora e tal, porque aí você não fica refém da processadora, né? Muitas vezes. Tem menos- E assim, poxa, a Conductor ainda é uma empresa relativamente antiga, né? Pô, foi criada lá na década de 90. Então tinha muito legado, mas só que é uma das únicas empresas que foi, porra, tentando andar com esse legado, né? E, pô, vamos lá, né? Porque, querendo ou não, essas mensagerias de bandeira, eu não sei também o quanto que o pessoal conhece sobre isso, mas assim, não muda tanto, né? O nível de evolução é muito pequeno. Então tem várias processadoras de cartão que foram ficando para trás. A Conducta ainda foi, pô, catching up. Mas hoje a Conductor virou a DOC, praticamente, ou não? Então, aí o que aconteceu? Poxa, a gente tinha dois CNPJs, então, né? Então tinha a Conductor e tinha o business da DOC. A DOC era uma cliente da Conductor, então a gente comprava processamento de cartão da Conductor e a gente usava uma parte da infraestrutura deles. E a gente tinha management segregados, né? Até mesmo por uma questão regulatória, né? Então, enfim, tinha o business da DOC, instituição de pagamento, serviço regulado, e tinha a Conductor, que era um business de processamento de cartão. Cara, acabou que os negócios foram evoluindo. Em 2021, 2022, eu acho que a gente estava com uns 30, 40 milhões de dólares de receita na DOC. E o business da Conductor, um cash call bizarro, né? Um gerador de caixa do cacete, um negócio maravilhoso. Mas que não crescia tanto. Só que não crescia tanto. Então tinha um growth menor e o business de BaaS era um growth driver maior. Surgiu a ideia de ou a gente fazer o que a gente chama de dual track, né? Ou a gente faz um private placement, que é trazer um novo private equity para dentro de casa, para a gente poder fazer o funding do próximo ciclo de crescimento, ou a gente fazia um IPO, né? E aí, enfim, 2021, época do Nubank, né? Foi quando o Nubank fez o IPO deles e etc. Cara, a gente chegou a fazer filing de IPO, enfim, tava tudo indo muito bem. Que era pra meio que fazer tudo junto, assim. Era meio que a época. E aí o que aconteceu? Até para poder contar essa história um detalhe antes. Não fazia sentido fazer um private placement, você até podia fazer um private placement, trazer um private equity com duas marcas, né? Porque, enfim, ia fazer investimento na Conductor, a Conductor, se necessário, fazia o funding da DOC, etc. Mas para um IPO, não fazia sentido fazer a junção fazer um IPO de duas marcas diferentes, né? E aí, enfim, quebra-cabeça para lá, quebra-cabeça para cá, a gente decidiu juntar os negócios. E aí, enfim, eu deixei de cuidar da DOC e passei a ser CPTO, né? Product and Technology Officer da Conductor, da DOC nova. A gente juntou os negócios, a marca Conductor deixou de existir, tudo virou DOC. A gente na DOC tinha feito um trabalho de branding bem legal. E como que era o time até esse momento, assim? Você tocava tecnologia na DOC já? Não, eu tocava tudo. Você tocava tudo? Eu tocava tudo. E eu não era... Formalmente eu não era o CEO, porque o CEO era o CEO do grupo, né? Era o CEO das coisas. Que era o cara do Riverwood, ou não? Que era o cara do Riverwood, que é o Antônio. Eu era um GM, um General Manager dessa unidade de negócios que era a DOC. Mas o negócio inteiro, no final do dia, eu gerenciava. A gente tinha 450 pessoas na DOC. 450 pessoas? E a gente tinha 1.600 na Conductor. Caraca, e os principais serviços que vocês prestavam, assim, era tipo... Banking as a Service de A a Z. Eu acho que... ninguém vai tirar esse mérito de a gente ter sido efetivamente o primeiro a apresentar um gateway de APIs que poderia, enfim, fazer emissão de cartão, processar transação de Pix, boleto, TED, seja lá o que for. A gente nasceu na época do Banking as a Service, que a gente era uma conta bolsão dentro dos grandes bancos. Não estou falando do cliente ter uma conta bolsão em mim, estou falando que a gente era uma conta bolsão dentro do Bradesco, entendeu? Entendi. E aí, vocês não precisavam de licença, nada, tá? Na época que não precisava de licença. Na época que, cara, pra você ter uma noção, a gente entregava uma API de TED que, por trás, a gente fazia comunicação de arquivo KNAB com o Bradesco. Então, o Bradesco via uma conta gigantesca da DOC e a gente ficava fazendo, para o nosso cliente, era uma TED,
Uhum. Mas pra gente era um arquivo KNAB em cima. Então, assim, nos idos tempos que, pô, não existia, vou pegar uma licença de instituição de pagamento para eu poder ter um número SPB, entendeu? Mas aí, se alguém quisesse usar vocês como Banking as a Service, precisava de uma licença por trás. E era o Bradesco? Não precisava, esse é o grande ponto. A gente tá nos idos tempos, cara, a gente tá 2017, 2018 aqui, que tudo era mato. Tudo era mato. Hoje, para você poder usar um business de Banking as a Service, você ainda não precisa de uma licença, mas o business de Banking as a Service é um business regulado. Pelo menos uma instituição de pagamento, quiçá uma sociedade de crédito direto. Quando a gente fundou a DOC, cara, a DOC era um CNPJ não regulado. A gente, para poder... Cara, basicamente a gente era um ledger, Ale, que o nosso banco central era o Bradesco e o Itaú. A gente tinha todo o montante de dinheiro dos nossos clientes dentro do Bradesco e do Itaú, em contas nossas. Tudo aquilo que a gente entregava de API para o nosso cliente, TED, pagamento de contas, boleto, no final era uma abstração do que a gente conseguia fazer via arquivo ou API no Bradesco e no Itaú. Então, assim, não, é mato mesmo, entendeu?